corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. O programa de hoje é um Testamos / Garmin para você que, dá um feedback super positivo pela internet, cara. Tem muito view os Testamos / Garmin. Proporcionalmente muito mais do que os calçados. Acho que tem muita gente querendo informação sobre os relógios, sobre os frequencímetros. Então, muito obrigado você que assiste. O programa de hoje, cara, é um programa muito pedido. Hoje eu vou falar sobre o 735 XT, que é esse cara aqui, ó, esse que está aqui no meu pulso. Já vou te mostrar ele de pertinho no nosso equipamento aí de fazer review de relógio, para você ver bem de perto as funções que esse relógio tem. Lembrando para você, isso aqui é um review técnico, mas não é um tutorial. Então, se você tiver afim de um tutorial de como mexer no seu equipamento, etc., cara, a Garmin tem um manual online disponível. Você entra pelo site da Garmin, vai no produto, dentro do site, em cada produto tem um manual específico para você saber exatamente cada função de cada botão. Esses equipamentos são super complexos, então, relembrando, isso aqui não é um tutorial, eu vou te falar as minhas impressões sobre esse equipamento e depois vou te mostrar de perto algumas das funções mais bacanas, sempre levando em consideração que esse é um canal que fala sobre corrida de rua e esse equipamento, por ser um equipamento multidesporto, vai ter alguma coisa que, se você não é um corredor, você vai querer saber e eu não vou te falar, beleza? Mas, cara, vai no site da Garmin, que lá dentro tem um manual e você consegue pôr todas as funções do equipamento, em todas as métricas de todos os esportes que ele é capaz de oferecer. Fechado? Então não sai daí, amigão. Tá começando mais um Testamos / Garmin hoje com o 735 XT. Bom, antes de mais nada, cara, você já sabe, eu vou dar uma impressão geral sobre esse equipamento. Eu andei correndo bastante com ele, corri em Curaçao com ele, corri Vila Langostura com ele, eu corri algumas provas do Fôlego com o 735 XT. É um equipamento extremamente leve, cara, ele é feito na mesma caixa, no mesmo tamanho e case do 235, ele também tem um monitor cardíaco de pulso, ou seja, ele te oferece as métricas, principalmente para os desportos mais do dia a dia. Então você consegue ter as funções de cadência, de batimento cardíaco, essas relações todas com o batimento através da medição do pulso. É um relógio feito com a base, o case dele inteirinho de plástico, ele é super leve, o tamanho dele é fantástico para o pulso, serve tanto para homem quanto para mulher, mas a diferença dele para o 235 é uma diferença muito óbvia. Ele trata de multidesportos, então ele vai ser indicado especificamente para quem é um triatleta ou para quem gosta de praticar os 3 desportos, né? A corrida, a natação e a bike, mesmo que separadamente, porque ele vai te dar as métricas de cada um dos desportos de maneira precisa. Diferentemente do 630, o último que eu fiz, ou do 235, que eu fiz também recentemente, que são relógios ou frequencímetros específicos para quem gosta de correr. Esse daqui é específico para quem faz o triatlo ou para quem pratica separadamente cada um dos 3 esportes, ok? Bom, no mais, cara, lembre-se, isso é um frequencímetro com o sistema Elevate, que é o sistema de medição no pulso que a Garmin implementa no mercado. É um sistema que vai medir a sua frequência cardíaca ininterruptamente durante todo o dia. Então a gente está falando de um equipamento que vai durar mais ou menos entre 6 e 7 dias em stand-by, medindo a sua frequência cardíaca, e que em horas de uso com o GPS ligado, ele tem o GPS e o GLONASS, ele pode trabalhar com as duas funções ligadas, ele vai te dar mais ou menos entre 15 e 16 horas funcionando com o GPS. Cara, 15 e 16 horas, no meu entender, é um tempo bacana para quem está a fim de fazer um triatlo. Se você pegar a média de finalizações aí do Ironman, 15 e 16 horas atende a 80%, 90% dos atletas. Mas, cara, se isso for insuficiente para você que está a fim de fazer seu Ironman ou fazer seu triatlo em mais tempo, você pode também colocar esse equipamento no modo Ultra Track, que isso poucos equipamentos têm o modo Ultra Track, o Fênix 3 tem, agora o 735 tem também. O que é o Ultra Track? Ele vai te dar as medições de ponto a ponto do GPS com pontos mais espaçados, fazendo com que a bateria dure mais. Beleza, meu? Vamos olhar de perto então o 735, é uma excelente maneira de eu te apresentar esse equipamento e ver as funções que ele tem para que você entenda do que eu estou falando. Vamos lá? Muito bem, meu amigo. Então você já está vendo aqui a caixinha do Forerunner 735 XT. Vou abrir, vou te mostrar o que tem dentro. Ele vem com mais uma caixinha plástica dentro. Vou tirar essa caixinha plástica que não serve para a gente ver nada. Bom, dentro da caixinha você vê
que ele vem com uma banda, essa é a banda específica para quem vai correr. O 735 XT também tem a banda para quem vai especificamente só nadar e também tem a banda que atende às 3 modalidades, tanto o triatlon, tanto a natação quanto a corrida, quanto a bike. Você está vendo o tamanho do equipamento, está aqui do lado da banda. Ele vem também um carregador naquele formato de clipe que você já conhece, que serve justamente para você carregar. O carregador você faz a conexão aqui embaixo, ó, colocou aqui embaixo, coloca numa unidade USB, a outra ponta é a entrada USB, plugou no USB, já era, você já está carregando o seu 735 XT. Dentro da caixa ainda tem um extensor para sua banda, se você for um cara mais largo, maior, mais forte, precisar de um extensor para a banda, vem aqui também. E vem os manuaizinhos, os certificados de garantia que você já conhece, que a Garmin coloca dentro de todas as caixinhas. Mas se você quiser realmente o manual, aí, meu amigo, você vai no site, porque não tem manual dentro da caixinha. Dentro do site tem os manuais aí com todos os equipamentos, com todas as funções do 735 XT. Bom, eu vou pesar aqui para você ver como esse equipamento é muito semelhante em termos de peso ao 235. Como você está vendo, ó, 39 gramas. Deixa eu pesar de novo, vou colocar de novo aqui. 36 gramas, 37 gramas. O 235 pesou 38 gramas, ou seja, eu ia falar isso. Esse equipamento ele é feito na caixa do 235, na mesma caixa plástica do 235, mas é um equipamento um pouquinho mais leve, cara, apesar de ter todo o sensor Elevate atrás, que é o sensor de medição da frequência cardíaca através do pulso. É um equipamento extremamente leve, o tamanho dele é um tamanho acessível para homens e mulheres, você consegue usar tranquilamente. Se for um homem não fica muito pequeno, se for mulher não fica muito grande. É a medida que a Garmin utilizou para encontrar um tamanho unissex, cara, e esse tamanho é perfeito para ambos os sexos. No mais, ele tem a caixa plástica, então ele é super leve, nós estamos falando de 37 gramas, para você praticar qualquer um dos desportos, ele não vai te pesar de maneira nenhuma no pulso, mas ele tem um contraponto da durabilidade, que é óbvio, todo equipamento que é feito inteiramente em plástico vai durar menos do que os equipamentos que mesclam materiais que duram mais. Eu sou muito crítico em relação a isso, eu sou muito feliz com o meu Fênix 3, porque ele, eu já bati em pedra, em árvore, em tudo que é lugar, e ele praticamente não tem um risco. Agora, os equipamentos mais plásticos, eles vão ter uma durabilidade menor, mas também são utilizados nesse caso específico para modalidades que também não vão desgastar, como a corrida de montanha, como o montanhismo, etc., que são para o que o Fênix 3 existe. Ok? Vamos lá então, vamos mexer nesse equipamento. Bom, a banda você pode comprar ele sem e com, e dependendo do que você vai fazer, ele pode vir com as 3 bandas, inclusive. A banda só de bike e a banda do triatlon. Cara, já falei, esse equipamento é para quem vai fazer triatlon, então se você não é um triatleta, pula para outro equipamento. Então, se você é um triatleta, compra logo com as 3 bandas e vai fazer ter as métricas de todos os esportes aí que o Fênix que o 735 XT é capaz de te prover informações, beleza? Bom, vamos lá então, eu vou mexer esse equipamento, ele não é touch, tá? Então o sensor dele é normal. Eu vou mexer aqui nas funções, você vai ver na tela principal que ele tem várias funções, todas elas ligadas à central de notificações e ao batimento cardíaco no pulso. Essa é a medição do batimento cardíaco no pulso, você vai ficar com ele no pulso 24 horas, ele vai te dar a medição 24 horas. Ah, Gustavo, você pode desligar essa função? Nesse equipamento, não. Nesse equipamento ele foi feito para durar até entre 6 e 7 dias com a função do heart rate no pulso. Então, você não precisa desligar essa função. Essa função vai te ajudar a dar um monitoramento de atividades, a te dar um resumo da sua movimentação diária, o que é muito bacana e é uma das coisas mais legais que a Garmin se desenvolveu nos últimos anos, é te proporcionar essas métricas diárias de movimento, etc., o que é muito bacana. Então, não tem por que se desligar se é um relógio que dura entre 6 e 7 horas em stand-by, e se você correndo com ele, você vai utilizar aí, 16 horas, 15, 16 horas tranquilamente, beleza? Muito bem, então você acabou de ver, primeira tela, nas telas de notificação é do batimento cardíaco, na segunda você tem aqui a sua contagem de passos, né, a contagem de calorias, etc., que você está gastando por dia, e isso, óbvio, está ligado diretamente à medição do batimento na frequência cardíaca, senão você teria que andar o dia inteiro com a cinta. No mais, você tem aqui ainda o seu último esporte, né? Esse aqui está marcando o último esporte que eu fiz, foi a meia maratona de Curaçao, eu corri em 2 horas e 5, a distância de 20 km,91 km, um ritmo médio de 6 minutos quilômetro, para você ver como eu já estava de férias mesmo.
mesmo. Aí você pula para cá, tem a contagem de passos, que também é muito interessante para também te dar uma noção do sensor de movimento, do dia a dia, e aí ele volta para a hora. Na coisa de cima, ou você volta para as telas, ou se você permanecer segurando o botãozinho de cima, você vai aí para as opções do relógio. Cara, opções de relógio, você consegue ver a interface com a pulseira digital, deixar ele analógico, os alarmes, mudar a cor do perfil, mudar o plano de fundo, o formato das horas, 12 ou 24, fazer com que ele entre de acordo com o fuso horário que você está, através do GPS, muda a hora automaticamente, que é a autodefinição. No meu caso, eu sempre deixo ligado, quando eu chego de viagem em algum lugar, ele já muda a hora automaticamente. Então, essas funções de definição do relógio já estão aqui na primeira opção do botão da esquerda de cima. Depois você tem como bloquear o dispositivo para que ele não fique toda hora que você esbarra, etc. Você consegue mudar isso também, beleza? Bom, o que é bacana desse equipamento? Agora eu vou para o botão de cima, que é o botão de luz. Você consegue acender ou desligar a luz. E aqui no botão da direita é aqui que a gente vai ver as atividades. Bom, na definição das atividades, você consegue ver aqui que eu tenho corrida. Você tem corrida indoor. Para que serve corrida indoor, Gustavo? Ele tem o acelerômetro, cara. Então você consegue ter uma medição da velocidade que você está fazendo de treino na esteira, cara. Sem a utilização do GPS, ele te dá uma cadência através do acelerômetro que ele tem interno. O 230 já tinha, o 235 também tem e o 735 XT também. Bom, bike, você consegue fazer bike indoor, que é aquela bike do spinning, se você quiser. Natação em piscina, natação em águas abertas, em mar. E aí o triatlon, que une as três atividades. E aí você consegue também, através das atividades aqui, entrar no Connect IQ, que é onde você vai conseguir baixar novas interfaces, baixar novos displays para o seu equipamento. O Connect IQ está cada vez mais completo, é muito bacana. E aí ele volta para a corrida. Bom, como a gente aqui fala de corrida, eu vou entrar na função corrida e te mostrar o que ele tem dentro da corrida. Você consegue configurar as atividades, configurar os seus treinos, avaliar os seus treinos, ver o histórico de treinos que você tem e aí você consegue ver as suas estatísticas. Clicando em suas estatísticas, ele te dá o aviso de recuperação. Eu já falei sobre isso. Toda vez que você acaba uma atividade, esses equipamentos que têm um aviso de recuperação, ele vai te dar baseado no esforço que você fez, ele vai te dar uma noção de quanto tempo você precisa parado para fazer a recuperação. Ele tem a função do VO2 máximo. Você consegue fazer a medição do VO2 máximo através do equipamento, você não precisa fazer um teste numa assessoria específica nisso, ele te dá o VO2 máximo, mas lembrando, para te dar o VO2 máximo, você precisa estar usando a banda, então vai te dar uma avaliação muito mais precisa. Você consegue ter a previsão de corrida, que é em cima do seu ritmo médio, prever quanto tempo você vai terminar cada distância que você se propuser a fazer. Isso é muito bacana. Ele também te dá o limiar de lactato. O limiar de lactato, mais uma vez, lembrando, se você estiver com a banda, você precisa estar com a banda para você fazer a medição do limiar de lactato, que também, cara, é uma outra função muito bacana que eu falei no 235, também está aqui no 735. Cara, energia do limite funcional, ele te dá registros, ele te dá o perfil do usuário, você consegue atualizar por aqui. Cara, nas suas atividades, ele é muito, muito, muito completo. Cara, a navegação, como eu falei, ele trabalha com GPS mais GLONASS, você consegue também as informações de mapa, percursos, as localizações, você consegue salvar localizações, então ele tem um sistema de localização via GPS / GLONASS muito interessante, que talvez outros modelos específicos de corrida não tenham. Por quê? Porque, lembrando, esse é um relógio que você vai poder usar também para bike, cara, então esses sistemas de localização são muito precisos e são mais específicos porque você eventualmente vai ter que usar. Certo? Bom, vou voltar para navegação, vou voltar em configurações, não, vou voltar aqui para cima em treino. Cara, quando você clica no treino, você clica em meus treinos, você tem que baixar, o estímulo que a Garmin te dá nessa função é que você converse o seu equipamento com o Garmin Connect. Você já sabe, o Garmin Connect é um equipamento, é um aplicativo super completo que te ajuda a montar seus treinos, a montar seus objetivos, a comparar os seus objetivos com os dos seus amigos. Cara, eu não vou entrar no Garmin Connect hoje, porque a gente já falou tanto do Garmin Connect aqui em outros reviews, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Garmin Connect, em breve eu vou fazer um vídeo só sobre o Connect, cara, para te explicar exatamente do que o aplicativo é capaz, tá? O calendário de treino, você baixa do Connect para cá, os intervalos entre um treino e outro, você baixa do Connect para cá, você tem como definir uma meta, você tem como correr
uma das atividades, cara, todas essas interfaces de treino, você baixa do Garmin Connect para cá. E no mais, cara, ele tem a interface também com o Strava. Pela primeira vez, um equipamento da Garmin conversa com o Strava e vai te dar uma interface do aplicativo. Muita gente me perguntava se eu utilizava o Strava ou não. Cara, para mim nunca foi necessário utilizar o Strava. O Connect me supre as necessidades. Mas agora, se você é um usuário do Strava e está a fim de conectar o Strava através do Garmin, você pode, o 735 te dá essas funções. Beleza, meu camarada? Bom, você viu como ele funciona, né? Os botões, etc. Agora eu vou falar um pouquinho dele, mas vou falar na câmera normal, fica mais fácil para você entender. Bora lá! Muito bem, meu companheiro. Bom, no mais, o que eu posso te dizer desse equipamento, cara? O display dele é um display super específico, cara. Você consegue ver perfeitamente todas as funções, mesmo contra o sol. Essa é uma impressão que eu tive muito bacana dele, porque, cara, quando eu corri com ele lá, corri com ele na praia, corri com ele em Curaçao, corri com ele em vários lugares, fiz um treinão com ele outro dia que estava um sol de rachar, e aí a especificidade, cara, do visual do display é muito bacana, cara. É um display colorido que tinha tudo para quando você estivesse contra o sol, ele agir e jogar contra o patrimônio, mas não, cara, você consegue ver perfeitamente o visual do display, o que é muito legal. Cara, no mais de novidade desse relógio, cara, em relação ao que a gente está acostumado a te prover, cara, lembre-se, esse é um equipamento voltado para triatletas. Então, se você não é um triatleta, cara, se você é só um corredor, eu te indicaria o 235, 230 se você não quiser o batimento no pulso, ou então o 630, que talvez seja para os corredores o equipamento mais avançado do ponto de vista de métricas de corrida. Esse equipamento vai te dar todas as métricas de natação, as métricas de bike. É muito bacana se você tiver a fim de encarar outro esporte, cara. Ou então se você for corredor, mas está a fim de começar num outro esporte, o 235 e o 630 não vão te dar essas métricas, e o 735 sim. Cara, a conexão com o Strava é um negócio que, todo mundo pedia e a Garmin implementou. E no mais, cara, lembre-se, esse relógio ele vem para substituir ou para concorrer diretamente com o 920, que era a opção que a marca tinha para o triatlo no Brasil. E, bicho, lembre-se que esse é um smartwatch, ele não é exatamente como era o 920. Então, são muitos implementos. Além das notificações inteligentes, você tem toda a interface com o seu telefone, muda a música do iPod. Se você está correndo com o iPod, você pode mudar a música aqui, você recebe notificações, você recebe chamadas, você consegue responder com mensagens prontas às chamadas, cara, responder mensagens com mensagens pré-estipuladas, cara, o sistema de notificações de um smartwatch é totalmente diferente de um frequencímetro / relógio como existia há 3, 4 anos. Então, é um equipamento muito mais moderno. Outra modificação muito importante, cara, é que esse é um equipamento que te dá um monitoramento diário. Então, além de ser um equipamento que vai te ajudar na hora do seu treino, ele vai te dar informações sobre o seu dia a dia. Vai te dar alertas de movimento, ele vai te dar um resumo de quanto você andou no dia, vai te dar alertas de se está na hora de você fazer algum exercício ou não, se está muito tempo que você está parado. Então, ele tem todas essas notificações inteligentes e ele sendo um smartwatch, ele entra para substituir o 920, mas de uma maneira muito mais completa. O segundo elemento, cara, que eu acho que é fundamental é você, triatleta, que até agora contava com 920, agora tem um equipamento que tem a função de medição do batimento no pulso. É uma função super fidedigna, cara, é óbvio. Todas as vezes que a gente fala sobre medir limiar de lactato, medir VO2 máximo, o que você quer é a maior precisão possível. E aí, cara, a banda sempre vai interagir com essas medições de maneira mais específica e mais precisa. Mas, para você fazer o seu desporto, cara, medir a cadência, batimento no dia a dia, ou então no batimento no seu treino de fim de semana, no seu treino longo, então, o funcionamento do HR, cara, do Elevate no pulso, para mim é super suficiente, eu não precisaria, cara, até hoje eu não uso, toda vez que eu uso o equipamento com função de batimento no pulso, eu não uso a banda. Então, a não ser que eu queira realmente executar as medições específicas de VO2, etc. Caso contrário, o batimento no pulso, o medidor do batimento no pulso é super fidedigno, beleza? Cara, e para terminar, lembre-se, cara, esse é um equipamento que conversa diretamente com o seu Connect, cara. Então, se você é um usuário do Garmin Connect, cara, você consegue ali montar a planilha de treino, botar os seus objetivos, as suas atividades, cara, ver as suas variações de peso, e tudo isso conversa diretamente com esse equipamento através do Bluetooth e através do Wi-Fi. O mais bacana de tudo do Wi-Fi, cara, você não chega em casa e não precisa conectar nada em nada, entendeu? Todo o seu treino realizado aqui vai direto via Wi-Fi para o Connect e fica lá armazenado no seu laptop ou então armazenado no seu telefone. A interface de app do Garmin Connect é algo extremamente
moderna e super bacana. Cara, é um equipamento novo, é um equipamento que chega no mercado para suprir uma gama de corredores e de atletas, praticantes do triatlo, que estavam reféns, estavam órfãos de um equipamento com essa modernidade. Então, cara, muito bacana, foi muito legal testar. Pra gente que é corredor, ele se assemelha muito ao que o 235 tem. Mas se você é um triatleta, não tenho nem o que te falar, cara. Vai com fé e, abraça, porque é pra você. Beleza? No site da Garmin Store Brasil, ele tá à venda completo com a banda por R$ 3.199. A gente sabe, é um investimento que não é barato, mas é um equipamento também super tecnológico. Cara, espero que você tenha gostado. Esse foi o 735 XT. Está disponível para você que é triatleta ou então você que está afim de se aventurar para os outros esportes, não só pela corrida. Valeu, meu camarada! Até o próximo Testamos Garmin. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!